Eu tenho aqui um resumo, né, do que eu quero comentar com vocês dentro desse episódio. E esse resumo fala sobre uma série de tópicos aqui. E o primeiro tópico é sobre como a gente iniciou essa formalização da carreira em testes de software lá atrás, né? Eu me lembro até hoje do primeiro momento em que eu ouvi falar sobre testes de software. E para mim foi algo muito, mas muito, como vou dizer assim, engraçado. E por que eu digo isso? Porque eu atuava como dev, eu desenvolvia em PHP e em Genexus naquela época. E sendo desenvolvedor, eu tinha um trabalho muito árduo assim para conseguir acertar e para conseguir, né, entregar as atividades que eu tinha para fazer. Era um trabalho bem oneroso, bem complexo mesmo. E naquela época, sem ainda conhecer sobre a profundidade que é a disciplina de testes em si, eu acreditava que testes de software era algo que era muito fácil de fazer. Inclusive, quando alguém me falou sobre testes de software, a primeira coisa que eu pensei foi: cara, eu não acredito que existe uma profissão, que é uma profissão que eu vou e fico testando para saber se o software que o meu amigo desenvolveu funciona como esperado. Eu achava que era um negócio muito trivial, muito simples, sabe? E isso me trouxe um misto de curiosidade e um interesse profundo em conhecer exatamente como funciona esse papel. Porque desde o início eu tive, desde o início da minha carreira, eu tive sempre assim uma vontade muito grande de vencer. E o que significava vencer para mim naquela época? Significava conseguir ter um salário muito alto, de modo que eu conseguisse então ter alguns, como vou dizer assim, algumas oportunidades que não estavam disponíveis para mim naquela época. Entende o que eu quero dizer? Naquela época eu ainda não era casado, né? Nem tinha filho ainda, mas eu já pensava em um dia, né, me casar, ter uma família e poder então dar para essa família o que há de melhor, vamos dizer assim. Esse era o meu objetivo, sabe? Eu queria muito alcançar coisas bacanas para mim. Naquela época eu tinha uma moto, né? Eu tinha uma Titan 150 azul, e eu não queria Titan 150 azul, eu queria uma outra moto, entendeu? Eu queria uma, né, CB300, por exemplo. Mas com a grana que eu ganhava não tinha como, então eu ficava o tempo todo tentando pensar em formas que eu pudesse fazer para que eu pudesse ascender dentro da minha carreira, sabe? Sendo desenvolvedor era algo muito complicado. Por quê? Porque a disputa era gigante, cara. Tipo, na empresa que eu trabalhava, tinha 40 desenvolvedores, né? Eu tinha chegado na empresa e, pensar que eu iria ter que disputar com essas pessoas que nem o mais antigo ganhava o quanto eu sonhava em ganhar como salário, me fazia ficar um pouco frustrado, entendeu? Quando eu vi a carreira de teste de software e que eu parei para olhar e que eu comprei livros e comecei a ler artigos e comecei a buscar mais conhecimento, que eu vi o tamanho da coisa, eu vi o quanto era importante para a tecnologia no geral, né? Para a posteridade inclusive, eu fiquei pensando assim: nossa, é exatamente isso que vai me ajudar a conseguir alcançar o que eu quero, né? Conseguir alcançar um melhor salário, conseguir alcançar um destaque maior. Eu vi na área de testes a possibilidade que eu nunca conseguiria ter sendo um desenvolvedor, pela questão, né, da concorrência. Foi assim que tudo começou. Só para você entender um pouco mais aqui, tá? Naquela época, testes de software era algo que era feito dentro da empresa, ok? Nos computadores da empresa, com a internet da empresa, com todas as ferramentas instaladas lá naquele computador que era da empresa, sacou? Então, o negócio era muito fechado. As pessoas todas estavam dentro da empresa. Então, se você quisesse trabalhar lá, você teria que se locomover até a empresa e trabalhar de lá. Eu lembro que tinha pessoas, nessa época eu morava numa cidade chamada Araçatuba. E aí tinha as cidadezinhas ao redor, tinha Birigui, Guararapes, sabe? Tinha um monte de cidades ao redor assim. E aí eu me lembro que tinha algumas pessoas que vinham dessas cidades para trabalhar lá em Araçatuba. Por que isso? Porque naquela época todo o rolê acontecia dentro da empresa, então você tinha que estar lá dentro.
E eu tô falando assim dessa forma, e tem um montão de gente que vai estar assistindo esse vídeo que vai falar assim, nossa, que loucura, desse jeito que aconteciam as coisas. E para outras pessoas, vão falar assim, ué, mas isso é exatamente do jeito que acontece lá na minha empresa hoje em dia, Júlio. Não tem nenhuma mudança aí não. Por quê? Porque hoje em dia o trabalho remoto é algo que está tão comum, que pensar num mundo que não é com o trabalho remoto, para algumas pessoas já é um negócio muito maluco, assim. Tipo, é impossível que as pessoas trabalhavam desse jeito antes, entendeu? Só para vocês terem uma noção aqui de como está dividido esse universo hoje em dia, né? Mas, vamos lá. Então, o que acontecia? Poxa, eu quero trabalhar naquela determinada empresa, eu tenho que me mudar para algum lugar lá próximo ou saber que eu vou tomar tempo para chegar até lá. Basicamente, assim que acontecia. Beleza? Por que isso acontecia assim e não havia possibilidade das pessoas que moravam em outras cidades trabalharem das suas casas? Por quê? Porque tinha um monte de fatores que não permitiam isso lá atrás. Estou falando aqui de 2009 a 2012, mais ou menos, que é essa época que eu estou aqui, sabe? Comentando aqui com vocês agora, beleza? 2009 a 2012, mais ou menos ali, tá bom? Vou focar nessa parte do tempo aqui da minha trajetória. Quais eram os desafios que a gente tinha ali naquela época, ok? Desafios. Primeiro, a qualidade da conexão com a internet era horrível. E por ser horrível, puxa, seria muito complicado, cara, a gente conseguir, então, estabelecer, sabe, entrar numa sala online para que todo mundo pudesse conversar e a gente conseguir chegar em algum lugar. Isso era algo que era super complexo de acontecer, não daria certo. Se a internet hoje em dia, para muitos de nós, já é algo que mesmo sendo boa, ainda cai às vezes, puxa, cara, tem um monte de problemas. Pô, aí a gente tem uma dificuldade, certo? Entretanto, naquela época, era um desafio maior ainda. Então, sabe, esse negócio de não estar lá era muito difícil. Outra coisa que existia naquela época era também meio que, vamos pensar assim, um pensamento mais tradicionalista que falava assim, não, mano, se você quer trabalhar, você tem que estar aqui dentro da empresa. Eu tenho que estar vendo você, que é aquele, sabe, meio com uma gerência, meio que microgerenciadora, sabe? Que quer ficar no seu percalço ali o tempo todo para ver o que você está fazendo, com quem está conversando, onde você está indo, o que você deixou de fazer, quanto tempo você atrasou no seu almoço, né? Tinha essas características lá atrás, lá nessa época que eu estou descrevendo aqui para vocês, tá bom? Outra coisa que tinha também era o seguinte... Os dispositivos que a gente tinha naquela época eram dispositivos que custavam muito caro, né? E que estavam sob a posse da empresa. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar em um celular super moderno, puxa, um celular super moderno era caro. Se você quisesse testar naquele celular, a empresa tinha que comprar e deixar lá dentro da organização. Para você ir lá e usar aquilo e devolver no mesmo lugar que estava e ter um controle muito grande sobre isso. São algumas coisas que estavam acontecendo naquela época, ok? Outra coisa que tinha também era assim, tinha uma ausência de ferramentas de comunicação. Hoje em dia a gente tem um monte. Por mais que você possa reclamar ou não, né? Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas de comunicação. A gente tem o Teams, a gente tem Slack, a gente tem Skype, a gente tem, né, as ferramentas de comunicação da Google. Então tem um montão de ferramentas que são ferramentas que são específicas para isso. Por exemplo, tem uma ferramenta que é a ferramenta da Microsoft, que é o Teams, que eu vou lá e faço uma ligação para você, e faço uma ligação não só para você, mas uma ligação para você e para o seu colega de trabalho. Então nós três se conectamos em uma sala virtual, e nessa sala virtual tem lá até um quadro branco para que a gente possa desenhar ali no quadro branco durante a reunião. Tem também ferramentas de facilitação, por exemplo, quadrantes, né? Então eu monto um quadrante e todo mundo cria post-its e vai colocando ali no quadrante, assim sucessivamente. Então, hoje em dia tem ferramentas que substituem aquilo que a gente ia fazer, né, no dia a dia. Por exemplo, eu ia chegar numa sala, a gente ia colocar lá um flipboard, ia começar a desenhar no flipboard e colar post-its lá na real mesmo, sacou? Agora, lá naquela época, puxa, era super complexo. Né? Super difícil conseguir simular algo assim na internet. Hoje em dia as ferramentas já são muito apropriadas para isso. Entendeu aqui como que era mais ou menos a complexidade lá atrás, né? Trabalho remoto, home office,
lá naquela época era super complexo, beleza? Era muito difícil de acontecer, muito difícil de se movimentar. Aí o que acontece? A gente começa a ver algumas empresas mais moderninhas, né, sei lá, de 2012 até 2019, mais ou menos, vamos colocar assim, permitindo que alguns dos seus funcionários, em situações específicas, né, possam então atuar como sendo alguém que testa aplicações da sua casa, geralmente em dias específicos. Por exemplo, na sexta-feira, você ou o Júlio, que é testador, pode trabalhar de casa. Agora a gente já tem internet boa, pode usar pela internet da sua casa. Aqui está o endereço de acesso da aplicação que você testa, beleza? Você vai poder acessar através de de algum mecanismo aqui de segurança. A gente vai permitir que só você acesse, beleza? Para que nenhum outro, sei lá, um hacker ou alguma pessoa mal intencionada que vá lá e acesse esse endereço, não. Você vai colocar aqui suas credenciais e você vai conseguir logar na aplicação, acessar a aplicação que você testa, beleza? Então isso já vai ajudar muito, você vai conseguir fazer seus testes da sua casa. E aí foi então se estabelecendo isso que a gente tem hoje como sendo um trabalho remoto, né? Um home office. Mas foi começando de pouquinho em pouquinho, estou aqui contando para vocês da forma com que eu vi acontecendo, né? Então começou lá, uma sexta-feira, aí depois, pode ser qualquer dia da semana que você precisar, né, fazer alguma coisa na sua casa, pode ir trabalhar de casa. Puxa, tinha que levar, sei lá, minha esposa no médico. Então eu levava ela lá das 8 até as 10 da manhã e depois eu ficava trabalhando das 10 da manhã até, sei lá, 2 horas a mais, até as 8 da noite, por exemplo. Acontecia mais ou menos dessa forma. Foi assim que as empresas começaram a ter uma certa flexibilidade, né? Só para dar aqui um contexto geral também, porque eu sei que muitos de vocês podem morar em cidades do interior, onde as coisas são muito mais tradicionalistas, né? Nessa época que eu estou falando aí, entre 2012 e 2019, foi uma época que eu já morava na região da Grande São Paulo. Então, as coisas já estavam... E trabalhava nas empresas de São Paulo. Então, as coisas já estavam evoluindo um pouco mais. Agora, quando aconteceu toda essa crise que nós vivemos, né, sob a perspectiva da saúde, o que aconteceu? As empresas precisaram se movimentar, cara. Precisaram se movimentar de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque todas as pessoas estavam em casa, não podia ter contato umas com as outras, né? Quando isso aconteceu, foi uma revolução. Porque, caramba, as empresas elas não estavam preparadas para lidar com isso. Mas elas não podiam ter as pessoas lá dentro das suas empresas fisicamente. Então o que começou a acontecer? Debandada para a internet, para o trabalho remoto forçado. Então muitas empresas tiveram que aprender na raça como é que isso aconteceria, como é que isso funcionaria. Mas elas tiveram que fazer isso, porque não tinha uma opção. Então eu me lembro até hoje que em meio a todos esses acontecimentos, tinha uma determinada empresa que ela tinha os seus testadores testando aplicativos mobile. Então o trabalho do QA era voltado a investigar a qualidade dos aplicativos que instalavam-se no celular. E os celulares eram celulares dessa empresa. Então os celulares ficavam sob a guarda da empresa. E como o testador estava lá na casa dele, não poderia ir lá na empresa por essas questões da saúde em si, o que aconteceu? A empresa ficou impossibilitada de permitir que o testador conseguisse fazer seus testes. E aí eles tiveram que tomar uma decisão, assim, meio que de imediato, que era de, então, espelhar os seus dispositivos reais através de uma plataforma de nuvem de dispositivos. Já ouviram falar sobre isso? São as farms de dispositivos remotos, de dispositivos mobile. Então o que acontece? Eu vou lá e pego um monte de celular real mesmo, conecto eles num servidor e esse servidor fica exposto para que o testador lá da casa dele possa acessar através da internet e executar os testes que ele queira executar. Enquanto lá ele clica ou arrasta ou digita no teclado, reproduz esse comando então na tela do dispositivo real que ele ou ela está usando naquele momento. Interessante, né? Foi uma saída. Só que o que acontece?
Para que isso funcionasse realmente, puxa, precisa de ter a segurança da informação atuando, precisa de ter pessoas que conheçam esse mecanismo para que possam configurar, pessoas que conheçam essas ferramentas, pessoas que treinem os profissionais que estão nas suas casas, credenciais específicas para acessar esse universo todo. Cara, teve um monte de coisa que teve que acontecer assim, ó, pum, de uma hora para outra. Por quê? Porque pegou todo mundo de surpresa. O que eu quero dizer aqui para vocês? Quero dizer que as dificuldades que existiam no passado, elas foram incrementalmente deixando de existir, né? Conexão melhor, ferramentas de comunicação, ferramentas para possibilitar os testes, assim sucessivamente foram melhorando e chegou essa questão dessa crise, né, relacionada à saúde, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, e aí, pum, um monte de outras empresas tiveram que se adaptar meio que sobre, tipo assim, de última hora. Foi muito louco isso. Legal. Nesse momento aqui, a gente já está no período do tempo que está aqui entre 2019 até 2022. Beleza? Né? As coisas já se modificaram muito. Nesse momento onde a gente está agora, é um período que, puxa, cara, a gente tem muita possibilidade de conseguir o trabalho remoto. Por quê? Porque já existem ferramentas, já existe uma conexão melhor. As empresas hoje em dia, algumas delas já inclusive patrocinam o custo da sua internet, patrocinam a montagem do seu escritório para trabalhar remoto. Então tem empresa que te dá cadeira, te dá escrivaninha, tem empresa que te dá o suporte para o seu computador. O computador que antes era um computador da empresa, agora a empresa vai lá e manda o computador na sua casa, sabe? Você recebe o computador na sua casa, e aí o computador é o computador da empresa, você recebe mouse, você recebe todos os equipamentos lá que você precisa para trabalhar no seu dia a dia da sua casa, você recebe hoje, porque a empresa, ao te contratando, manda tudo lá para você e você começa a trabalhar nessa empresa. Entendeu aqui como funciona? E aí, puxa, cara, eu gasto muita energia, né? Energia mesmo, sabe? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, então... A empresa fala, eu vou pagar para você parte da energia. A outra empresa fala, eu vou pagar para você parte da sua internet, do custo que você tem com a internet, assim sucessivamente. Então, hoje já tem isso também, né? Legal, então a gente já conseguiu ter uma grande evolução. E aqui nesse momento você já percebeu que as coisas mudaram, que hoje em dia o trabalho para alguém que testa aplicações trabalhando remoto é possível, né? E já sabe também como mais ou menos funciona o setup. Tem uma coisa que aconteceu que foi o seguinte: em meio à crise de saúde que nós tivemos, eu fiz uma pergunta no meu LinkedIn para saber quais das empresas. Eu fiz uma pergunta para as pessoas, para os QAs que estavam trabalhando nas empresas. E a minha pergunta foi assim: olha, e aí? Como que a galera da sua empresa está tratando essa questão, né, pós-crise? Vocês vão retornar para o escritório ou vocês vão continuar remoto para sempre? O que as suas empresas estão falando? E aí foi muito interessante, porque a maioria das respostas foram que, depois dessa crise, que as empresas iam continuar trabalhando remotamente, elas não iam retornar para o escritório. O que já foi, para mim, assim, um alerta positivaço, porque eu adoro trabalhar em casa, entendeu? Foi um alerta super positivo. Caramba, então quer dizer que agora as coisas vão mudar. A gente vai começar então a ter agora pessoas que vão trabalhar também remotamente nas suas casas. Isso vai mudar muito a situação. Só para que você possa entender melhor. Quando eu morava em São Paulo, eu caminhava 20 minutos até a estação de trem. Aí eu pegava um trem, depois eu pegava um metrô, depois eu dava uma volta num quarteirão gigantesco para chegar até a empresa. Aí, quando eu ouvia falar que ia chover, eu já sabia que ia ser muito estressante a minha volta para casa. Por quê? Porque para quem mora em São Paulo ou já morou em São Paulo, sabe que quando cai uma gota do céu, que ela bate no chão e vai plim, aí tudo para, entendeu? As coisas param, para completamente. Tipo, a estação começa a ter trem que está andando devagar. O trânsito, anda muito devagar.
um monte de lugar tá alagado, então você não sabe o que vai acontecer, né? Em alguns lugares, dependendo de onde você passar, tipo, os ratos saem, começam a andar na rua, entendeu? Junto contigo. Então, tipo, tem um monte de situações problemáticas que acontecem num esquema como esse. Aí o que aconteceu? Eu tomava um tempão para chegar no trabalho, sei lá, 1 hora, às vezes 1h30 para chegar no trabalho, depois mais, né, 1h30 para voltar, ou muito mais tempo se a gente estivesse numa situação de chuva, por exemplo. Então, cara, era muito complexo. Beleza. Quando começa o trabalho remoto, o que acontece? Eu tô em casa, eu acordo, já tô em casa. Vou lá, levo a Bebel para onde ela tem que ir, por exemplo, escolinha, né? Tô trabalhando remoto, levo ela na escolinha, retorno para casa e começo meu trabalho. Cara, tô eu lá tendo um momento com a minha filha para poder levar ela na escola. Isso é fantástico, entendeu? Puxa, chegou a hora do almoço, vou almoçar. Almoço com a minha esposa. Isso é muito louco, entendeu? Tipo, é um negócio que assim, muda completamente a sua forma de agir, de pensar e a sua qualidade de vida. Isso tudo trabalhando em testes de software, para deixar bem claro para vocês, tá? Porque eu sei que muitas pessoas tiveram situações muito complexas nesse momento também de crise, por estar em outras áreas, né? Mas para a área de testes especificamente foi muito bom mesmo. Não esqueça de deixar a sua curtida, de já começar a colocar os seus comentários aí embaixo do que você achou desse nosso episódio de hoje. É um grande prazer acompanhar você aqui todos os dias. E lembre-se, eu estou compartilhando conteúdo gratuito nas minhas redes, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram e em todo quanto é lugar aqui que você consegue se comunicar comigo gratuitamente para que você consiga então alavancar a sua carreira. Não perca nenhum conteúdo e compartilhe com seus amigos também para que eles também consigam aí acelerar essa jornada rumo a alavancar a carreira e conseguir aumentar o salário em mais de 30%. Muito sucesso a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!